Hebreus capítulo 1, versículo 18. Vocês lêem comigo até o 25? Vamos lá? O texto diz assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Versículo 25. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Traz a câmera mais perto para mim, gente. Vamos lá, vamos centralizar essa câmera aí. Vocês permanecem com a Bíblia de vocês aberta? Deixa eu abaixar o salão aí, porque eu acho que o salão está mais alto que o retorno. Amém. Agora sim eu consigo pregar melhor. Amém? Vamos ficar com a Bíblia aberta? Hoje eu vou trazer um tema da mensagem, e o tema da mensagem é uma pergunta: Deus pode contar com você? Eu estava vendo um debate, na musical, de um pastor contra um judeu, e o tema era: Jesus Cristo é o Messias? Vocês sabem que a maioria dos judeus não crê que Jesus é o Messias. E lá o pastor provando biblicamente que Jesus é o Messias, e o judeu que entende de Bíblia provando que ele não é. Tanto é que no debate ele chama Jesus de mentiroso. Tipo, ele não crê só, ele odeia Jesus. E eu vendo o debate, eu lembrei da vida de Paulo, os caras que iam para cima de Paulo, quando Paulo falava que Jesus era o Messias. Aí o judeu fez uma pergunta, e eu fiquei lá aguardando a resposta do pastor, só que a resposta do pastor não me convenceu. O judeu falou assim, ele tem até um programa, acho que é na Bandeirante, esqueci o nome dele. Ele falou assim: a Bíblia diz no Antigo Testamento que o Messias tem que ser descendente de quem? De quem, gente? De Davi. E aí o judeu falou assim para o pastor: Jesus nasceu de Maria, só que Maria não é descendente de Davi. Aí o pastor falou: mas o pai dele é. Falou: mas o pai dele não é o José é descendente de Davi, mas o José não é pai de Jesus. Aí o judeu falou: me responde aí, como é que você vem falar que Jesus é o Messias, sendo que ele nasceu de Maria, e Maria não é da tribo de Judá? O Messias tem que ser da tribo. Aí o pastor deu uma resposta lá, que eu nem lembro mais, só que a resposta dele não me convenceu. E aí, pastor, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro que não é um problema. Hoje eu quero pregar sobre José, né? Não é o José do Egito, é o José padrasto de Jesus. Vocês já ouviram pregação sobre o pai de Jesus, o padrasto? Quem já ouviu? De manhã só uma pessoa. Eu estou pregando hoje, porque de segunda-feira, eu gosto de ouvir, às vezes, eu vou buscar minha esposa às 5 horas, então eu saio daqui 4h30, 4h40, e eu vou toda segunda ouvindo o pastor da Assembleia de Deus, o pastor Deró de Andrade, lá de São Mateus. E sempre no horário que eu estou indo, ele faz um devocional. Eu gosto de ouvir os devocional do pastor Deró, é um senhor. Aí nessa segunda ele convidou o pastor César para dar o devocional de 10 minutos. E eu sigo o pastor César, ele é meu mentor. E aí o pastor César, em 10 minutos, ele pregou José. Aí eu ouvi na rádio, eu falei: caramba, eu nunca vi ninguém fazer uma pregação. Só que ele fez um devocional. Aí eu peguei o devocional dele, que é um esqueleto, e eu fui para a Bíblia. E todo mundo que pregar José, porque José também não tem muito o que falar, todo mundo que for pregar o padrasto de Jesus vai ter que vir aqui em Mateus igual eu vim. Amém, gente?
E aí, estudando a Bíblia, eu descobri a resposta para o judeu, porque o judeu falou assim: Jesus não é da tribo. E como é que a gente resolve esse problema? Porque olha só, a Maria, alguns pastores tentaram falar que a Maria é prima do José, tipo para encaixar a Maria da tribo de Judá, e não é. A Maria é prima de Isabel, e a gente sabe que a Isabel é da tribo de Levi, da casa de Arão. Então a mãe de Jesus terrena, ela é da tribo de Levi. Então não ajuda, não adianta, esquece Maria. Maria não é de Judá, mas o José é, amém? E como é que Jesus entra na tribo de Judá, sendo que ele nasceu de Maria? É que o José adotou Jesus. E lá em Israel, funciona assim: quando você adota uma criança, aquela criança sai da tribo dela e vem para a tua tribo. É a lei que eles têm. Então, por exemplo, o menino é da tribo de Zebulon, mas a tribo de Dan adotou ele. Então agora ele é da tribo. Então Jesus, ele é da tribo de Arão, casa da Maria. Mas quando José fala, ele é meu filho, eu adoto ele, então ele e Maria passa a pertencer à tribo. Então Jesus é da tribo de Judá, olha que coisa forte, por causa de José. O José que é o personagem esquecido da Bíblia. A gente prega, claro, o nascimento de Jesus, que é o mais importante. Pregamos Maria, e às vezes a gente nem lembra de quem. E você vai ver aqui como José é importantíssimo. Porque olha só, Jesus só é da tribo de Davi porque o José falou: eu adoto ele, eu vou ser padrasto dele. Por causa de José, Jesus então cumpre a promessa. Ele vem da tribo de Judá, amém, gente? Então o tema da mensagem é: Deus pode contar com você. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, hoje quem está no comando, hoje eu não consegui ligar o Facebook, só está no YouTube. Quem está no comando hoje é a Vitória, uma menina. Falei: Vitória, você aprendeu? Enquanto elas estavam cantando aqui, eu fui lá, rapidinho, aqui, ela aprendi, pastor. Então você que está no comando aí, então quem vai querer ler a Bíblia agora é a Vitória. Se errar, a culpa é da Vitória. Amém? Ela aprendeu, cara, é uma menina esperta. Vamos lá então. Primeiro lugar, Maria só foi escolhida por causa de José. Olha o versículo 18 comigo. Deixa eu botar aí no telão aí, vamos lá. Versículo 18. Deixa eu só botar aí no telão para quem está no YouTube ver. Vamos lá, vocês lêem comigo? Mas José, eu estou lendo 19, desculpa, vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com quem? Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui nessa primeira lição. Eu já preguei aqui sobre Maria. Primeiro, alguns acham que Deus escolheu Maria porque ela era virgem. Não. Deus escolheu Maria sim porque ela era virgem, mas porque ela era uma mulher humilde. Porque pensa comigo, quando um anjo fala assim: você vai ter um filho do Espírito. Se ela fosse uma mulher orgulhosa, ela ia falar não. Por que ela ia falar não? Eu vou falar para o meu noivo que eu estou grávida do Espírito Santo, ele não vai acreditar. Você acha que ia acreditar? Eu vou falar para minha mãe, todo mundo vai falar que eu traí o meu marido. Não, eu não quero isso não, eu vou ser envergonhado. Então quando ela diz, eu aceito essa incumbência, olha só, para ela gerar o Filho de Deus, ela aceitou ser difamada. Então ela era humilde. Só que aqui tem uma lição. Deus só escolheu ela porque ela era noiva de quem? É por causa do José, o cara esquecido da Bíblia. Então a gente endeusa ela, não porque ela era humilde, de fato ela era, porque ela era uma serva sim, mas só porque ela era noiva de quem? De um cara que é da tribo de Judá. Quem é filho de Davi aqui é o José. Então a Maria foi escolhida porque ela resolveu namorar um descendente do Davi. Tipo assim, se lá em Israel voltasse a monarquia, o José tinha direito ao trono. Esse mês que passou agora morreu um descendente do trono aqui no Brasil. Não sei se vocês viram. Ele é parente do Dom Pedro, de verdade. Saiu no jornal, morreu o príncipe fulano de fora.
Então, se o Brasil voltasse à monarquia, tinha que ser da família dele, que já morreu, agora tem outro. Então, ainda aqui no Brasil existe a família, está lá, do cara que descobriu o Brasil, que foi rei do Brasil, ele existe até hoje. Então, o José, olha que coisa forte, aquele que a gente mal fala, que a gente nunca ouviu pregação dele, a Maria só foi escolhida por causa de quem? Por causa dele. Mas a segunda lição que eu vou aprender no texto, está aí no 19, repita assim comigo: nem tudo é o que parece. Se liga aí no 19, vamos ler o 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la como, gente? Olha que lição, meus irmãos, fica aqui comigo que tem muita lição aqui, preste atenção. O José, ele viu que a mulher, porque assim, eles são noivos, mas eles ainda não casaram, ela continua virgem, porque o noivado deles era tipo um contrato, você noivou, vai ter que casar, irmão. Então eles são noivos, mas nenhum conheceu o outro sexualmente. Aí a Maria aparece grávida, o que o José pensou? Ela me traiu. Agora fica comigo que tem uma lição, uma das principais aqui que a gente vai ouvir hoje. A Bíblia diz que o José, sendo justo, ele largou ela secretamente. Pela lei de Moisés, se ele denuncia a Maria tinha que morrer apedrada, porque a lei de Moisés é o seguinte: se a tua noiva, que ainda não teve a noite de núpcia com você, se ela te trair antes do casamento, ela tem que morrer apedrada. Então José tinha todo o direito de falar: a minha noiva está grávida e eu ainda sou virgem. O que ia acontecer com a Maria? Ela ia morrer. Ele viu a mulher barriguda, ele pensou: ela me traiu. Mas a Bíblia diz que ele resolveu deixar ela como? Sabe o que o texto está me ensinando? Nem tudo é. Parecia que ela traiu, mas ela não. Aí, em vez dele meter a boca no trombone, ele ficou. A gente tem que aprender com José, hein? Porque tem gente que ela fala assim: não, mas é meu direito. E às vezes é o direito dela, mas ela quer ficar falando. Mas ela quer ficar falando da vida dos outros. Ou ela acha uma coisa que ela nem sabe se é verdade, e ela conta para os outros uma coisa que ela acha. A nossa mente é programada só para pensar coisa errada. Pode fazer um teste aí. O marido atrasa, a mulher já pensa besteira. Ou vice-versa. Sim ou não? É. Às vezes o casal não senta do lado, já acha que eles estão o quê? Obrigado. E às vezes não está. Ou faltou lugar para ele sentar junto, ou às vezes o marido tem alguma chamada, ele fala: vou sentar lá perto da igreja, que se me chamarem aqui eu já saio, porque se eu sair lá na frente atrapalha todo mundo. Então a gente vê algumas coisas, acha, e aí a gente nem tem certeza e sai contando para os outros. Então a lição que eu tenho aqui com José, olha que forte. O José resolveu deixar ela como? Secretamente. Amém, gente? Ele fez o seguinte: ele largou a noiva na frente do altar. Na hora que ele ia dizer o sim, ele largou ela. Ele não quis difamar a sua. Isso aí é para nós, isso aí é para você, isso aí é para mim. Para de ficar difamando os outros. Amém, gente? Forte, não é, pastor? Mas outra coisa, a direção de Deus. Olha aí o versículo 20. Todo mundo leu 20 comigo. Enquanto ponderava, quer dizer, enquanto ele planejava abandonar a mulher, olha aí, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo de quem? Dizendo: José, filho de quem? Você está vendo aí? Quem é filho de Davi é quem? Não é Maria não, Maria é descendente de Arão. Maria foi escolhida por causa desse cara. Olha o anjo falando: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Então olha só, o José está imaginando que a Maria traiu. Aí ele fez bem. Ele poderia, com todo o direito que ele tinha, denunciar a mulher dele. Ele não fez, ele tinha direito. Então a lição, estou voltando a outra lição.
Você pode ter razão, não interessa. Você não tem que ficar difamando. Aí o anjo de Deus fala com ele em sonho para corrigir a atitude errada, porque ele dormiu e ele pensou: amanhã cedo eu vou. Ele não falou para ninguém, ele só. Mas quem é que viu a mente dele? Deus. Aí Deus chega para ele e fala assim: ó, desarruma as malas, você não vai largar sua mulher não. Não, ela está grávida, ela me traiu. Sim, ela está grávida, só que o filho dela é do Espírito Santo. Amém? A sua mulher está grávida do Espírito. Nem tudo é o que parece. Eu acho que o José deve começar a chorar. Ele, meu Deus do céu, e eu pensando besteira da minha esposa. Eu também pensaria, a mulher parece grávida, poxa. Você não teve relação com ela, mas nem tudo é o que parece. E aí o anjo corrige o pensamento. Então às vezes, você, eu, sei lá, nós estamos com uma ideia errada, com um pensamento errado. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar. Aí vem uma mensagem, às vezes não vai vir em sonho para você. Porque antigamente Deus falava através de sonho. Hoje Deus fala através da sua. Aí você vem na igreja, e eu não sei, mas aí o Espírito Santo vai lá e pega você na pregação. O Espírito Santo fala: para com isso. E eu não sei da tua vida, eu não sei do teu pensamento, é o Espírito Santo. O problema é que quando Deus usa o pastor, e o pastor, coitado do pastor, nem sabe que a pessoa está pensando besteira, planejando coisa errada. Aí o Espírito Santo pega o pastor e pá! Ao invés dela receber a palavra e falar: beleza, eu vou mudar, ela fica com raiva do pastor. Mas o pastor não sabe. Ele está sendo usado por quem? Por Deus. Então o anjo vem e fala para o José: José, desfaz as malas e para de pensar mal da tua mulher. A tua mulher é uma mulher de Deus. Ela está carregando no ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Diga graças a Deus. Mas em quarto lugar, olha aí comigo o versículo 21. Vocês podem ler comigo 21? Olha aí comigo, vamos lá, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome, porque ele salvará o povo dos seus. Aqui Deus está revelando para José, preste atenção, a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Ele falou assim: ó, esse filho que ela está carregando, ele está nascendo com um propósito: salvar você e a humanidade do pecado. Então ele não veio com a missão de só fazer você ser rico, só curar suas doenças, só atender os seus desejos. A missão dele é salvar eu e você do inferno, do pecado. Essa é a missão dele. Então não adianta a gente reclamar de Deus: eu estou doente, eu estou isso. Aí Deus olha para mim e fala: então, mas o meu propósito é salvar você. Eu vim com uma missão. Então lá no céu Deus olha para o filho e fala: filho, a sua missão é morrer no lugar deles, para que através da tua morte eles sejam. Qual é a missão de Jesus? Salvar o homem do inferno, salvar o homem do pecado. Nesse versículo 21, Deus está revelando para José: José, a sua mulher vai carregar o meu filho, e o meu filho vai salvar você, sua mulher e toda a humanidade que crê no meu filho dos seus pecados. Mas eu quero agora ler do 22 ao 25. Olha aí comigo, que coisa linda, irmãos. Vamos lá, lê de novo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio de quem? Versículo 23. Eis que a virgem conceberá, que está lá em Isaías, e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de quem? Eu queria a atenção de vocês aqui, olha para mim aqui, por favor. Deus olhou para José e disse assim: José, a sua mulher está grávida do meu filho, e você, como marido dela, vai cuidar do meu. Olha o que aqui saiu o tema da mensagem. Olha o que Deus está falando para José: você aceita cuidar do meu filho?
Você aceita ser padrasto do meu filho? Você vai cuidar do meu filho? Essa foi a missão de José. Então o cara que é esquecido na Bíblia, o cara que ninguém prega sobre ele, preste atenção, quando a gente cruzar lá na glória, claro, o principal que a gente quer ver é Jesus, louvado seja Deus, Ele é a fonte da alegria, mas nós vamos encontrar os antigos, o Abraão. Eita, Abraão, eu li, você subiu o Moriá, e o Abraão vai contar, rapaz, a minha perna tremeu, eu vi na Bíblia. Aí você vai ver o Davi. Ei, Davi, você é um cara, o pastor pregou tanto de você. Aí você vê o Abraão, Deus confiou em Abraão uma história, Deus confiou a Moisés. O que Deus fez com Moisés? Abriu o mar vermelho, os 10 mandamentos. O Davi, Deus confiou um reino. O apóstolo Paulo, Deus confiou que ele seja o pastor dos gentios. E o José? Aí quando você vê José, fala, e aquele ali? Então aquele ali é o cara que Jesus chamou de pai aqui na terra. Aquele cara ali, aquele ali Deus fez abrir o mar vermelho, aquele ali tal de Elias, Deus fez cair fogo do céu, mas aquele simplesinho ali, Deus deu a maior incumbência, falou para ele, você vai cuidar do meu filho. Eu preguei domingo passado no culto da manhã e no retrasado no domingo à noite, nos Salmos 127, Salmo 128, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, filho não é seu, é de Deus. Deus emprestou o filho para você. Então assim como Deus perguntou para o José, você vai cuidar do meu filho? Esse filho que você tem, ele não nasceu só para você pôr numa escola, depois põe num balé, sei lá onde você quer pôr o seu filho, numa escola e tal. Você tem que cuidar desse filho para Deus. Você tem que lutar para criar essa criança na presença de Deus. O nosso foco é mirar em Deus, preparar os filhos para Deus. Amém, gente? Agora você vê que o cara aqui, que ninguém prega dele, eu mesmo nunca preguei, nunca ouvi uma pregação, é um dos mais importantes. Deus confiou na mão desse cara cuidar do filho de Deus. Esse cara é o cara que aqui na terra Jesus chamou ele de pai. Louvado seja Deus. Mas outra coisa que eu quero aprender no texto com vocês, vamos lá? Capítulo que a gente vai vir agora é o capítulo 2, versículo 13. E o título é Filhos de Deus também recuam. Lê comigo aí o capítulo 2, vamos lá? Versículo 13. Vocês lêem comigo? Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a quem? Para o dedo aí, só um minuto. Para quem o anjo apareceu? Presta atenção. O anjo falou com Maria uma vez. O anjo apareceu para Maria e disse: ô Maria, bendita entre as mulheres tal, você vai gerar o filho. Pronto, o anjo falou para Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, acabou. O anjo não falou mais com a Maria. O anjo só fala com quem agora? É com José que o anjo fala, ele não fala mais com Maria. Pode revirar a Bíblia que você não vai achar mais. Nunca mais o anjo falou com Maria. O negócio do anjo é com quem? Por que o anjo falou com Maria? Falou com José. Por que agora, você viu que é só José que o anjo fala? É só com José a conversa de Deus. Deus não está mais falando com Maria. Por quê? Porque quem é o cabeça da casa é quem? A Bíblia não é machista, não entenda errado. Mas quando você vê na Bíblia, Deus falou com Abraão, não falou com Sara. Deus falou com Moisés, não falou com Zípora. Deus falou com Elias, o Elias também não tinha mulher nenhuma. Deus falou com Davi. Deus falou com quem aqui? Sabe por que Deus está falando com José? Porque o José era o sacerdote daquela casa. Só que hoje tem alguns homens que não quer ser mais o sacerdote da casa. Aí Deus tem que falar com a mulher dele. Eu não estou falando dos homens que estão aqui não, mas tem alguns homens que só vêm para a igreja porque a mulher traz. Então é a mulher que é a sacerdotisa da onde? Mas era para ser quem? Então se o marido não quer ser, que a esposa seja. Porque Deus
tem que falar com alguém naquela casa, e a primeira pessoa que Deus quer falar é com o marido, porque ele é o cabeça. Só que o cara é um desligado, o cara não quer saber de Deus. Você pergunta a Bíblia para ele não sabe nada de Bíblia. Mas os jogadores do Manchester City, ele sabe o titular e o reserva. Mas os 12 discípulos de Jesus, ele não sabe. Fala aí, pergunta para ele: quem é Tadeu? Tadeu? E está na Bíblia? Quem é o Simão Zelote? Zelote? É de comer? Ele não sabe. Mas é esse cara que quer ser o sacerdote da onde? Aí Deus vê que o cara é um desinteressado. Aí Deus vai falar com a mulher, porque quem dobra o joelho na casa é quem? É a mulher. Quem ora pelos filhos é quem? Quem ora pelo casamento é quem? Aí Deus olha para o marido não ora, não quer ler Bíblia, não quer se interessar. Deus vai falar com a mulher. Alguém Deus tem que... Então, em nome de Jesus, principalmente os homens, seja o sacerdote da sua casa. Amém? Seja, para Deus falar, você mulher também, busque a Deus, porque Deus quer falar com alguém nessa casa, e Ele quer falar com você. No texto que a gente está lendo aqui, o anjo está falando com quem? Com José. E a mensagem que eu vou tirar é o seguinte, preste atenção: filho de Deus também recua. Lê de novo o versículo 20, o 13, vamos lá, lê de novo o 13 aí. Misericórdia, vamos lá. Não quer ir o 13 aqui no telão. Agora foi, vamos lá. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo a quem? Em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para onde? Permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? José está cuidando do filho de quem? Aí, vamos lá, deixa eu tirar dali para vocês não ficarem lendo lá. Aí, preste atenção aqui. Jesus aqui já nasceu, no capítulo 2 aqui Jesus já nasceu. É o filho de quem? Aí Deus chega para José e fala assim: ô José, foge para o Egito. Mas por quê? Porque o Herodes quer matar o menino. Mas ele não é o filho de Deus? Eu não estou carregando no meu braço aqui o Deus encarnado em homem? Eu sei que ele está no corpo de um bebê, mas aqui é Deus em forma de quê? Mas ele não é o Todo-Poderoso? Eu não vou fugir não, preste atenção, pega a lição. Deus falou para José: você está com meu filho, mas agora é hora de quê? Por quê? Porque o Herodes quer matar. Ué, mata o Senhor ele. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Mesmo você sendo filho de Deus, tem vezes que você tem que fugir, tem vezes que você tem que dar um passo. Mas tem gente que não gosta dessa pregação. Não, eu não aceito isso. Eu não vou dar um passo para trás, eu não vou retroceder. Eu sou filho. Mas Deus está falando para você dar um passo para trás. E tem gente que quer saber mais do que quem? Sabe por que tem gente assim? Eu não aceito, eu não sou derrotado, eu sou filho de Deus. Porque ela não lê Bíblia. Eu já fui dos 318. E as musiquinhas que a gente cantava lá, nenhuma adorava a Deus. Isso aqui não prega nos 318, não prega mais nem a pau. Falar que você tem que dar um passo para trás, eles não pregam. A teologia da prosperidade, não, isso é do diabo, isso é derrota. Mas Deus está falando, dá um passo para trás, vai para o Egito, foge. Amém, gente? Eu lembro que a gente cantava uma musiquinha lá, que não adora a Deus em nada. Depois que eu fui estudar a Bíblia, que Deus me libertou. E nós cantava assim, ó: eu nasci para vencer, nasci para reinar. Ó a música: nasci para conquistar. Cadê Deus aí? É só você. Eu nasci para vencer, eu nasci para reinar, eu nasci para conquistar. Aí o Filho de Deus, Deus falou: foge para o Egito, dá um passo para trás. Então, mesmo você sendo filho de Deus, às vezes, eu e você vamos ter que dar um passo, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu cheguei a ter 8 programas de rádio, 8. Hoje eu tenho um só. Eu dei um passo para trás. Mas eu entendo que mesmo sendo filho de Deus, servindo a Deus, às vezes nós temos que recuar. Amém, gente? Você não é um derrotado porque você recuou. O Filho de Deus teve que recuar. Diga graças a Deus.
Olha Deus falando comigo e com você hoje nessa noite, fica comigo aí, vamos lá. Sexto lugar, olha aí comigo, vamos lá. Filho de Deus também passa por dificuldade. Lê o versículo 14 e o 15, vamos lá. Vamos ver se esse telão funciona aqui. Se não funcionar, vocês têm Bíblia na mão de vocês, não tem, gente? Vamos lá, versículo 14, deixa eu ver aqui se ele vai. Quer ir não, viu, Vitória? Deixa só eu aparecer agora aqui. Bom, vamos ler aqui na Bíblia mesmo que eu ganho mais tempo, vamos lá. Versículo 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para onde? Preste atenção. Deus falou para ele, foge para onde? Não olha para o telão não, que o telão não está mais funcionando, olha para mim. Aí Deus manda ele fugir. Aí a Bíblia diz que ele pega a Maria e o bebê Jesus e foge que hora? Só que Deus não mandou ele fugir de noite. Quem quis fugir de noite foi ele. Por que ele quis fugir de noite? Porque ele é inteligente. Falou, Maria, a gente vai de noite. Mas José, o bebê é recém-nascido. Maria, se a gente for de dia, os soldados do Herodes vão ficar perguntando. E se a gente for de dia, todo mundo vai ver para onde a gente foi. Mas se a gente ir à noite, no escuro, tipo, eles vão enxergar até a esquina. Depois ninguém vai. Então vamos de noite. José é um cara inteligente. É um cara que pensa. Amém, pessoal? Ele tem projeto. Mas se liga no versículo 15. E lá ficou, versículo 15, até a morte de quem? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei. Fica aqui comigo, olha que lição. Deus falou para José: pega o meu filho, o Emanuel, Deus encarnado em homem, e vai para onde? Olha para o pastor. Jesus foi crescer, aprender a andar e falar numa terra que ele não conhecia. Jesus foi imigrante. O Filho de Deus, vou repetir, o Filho de Deus aqui na terra foi imigrante. Tem vida fácil? Aí o José e a Maria vai para um outro país, os dois imigrantes. Eles estão carregando quem? O filho. Ah, porque agora eu sou o padrasto do Filho de Deus. Ele vai me dar uma mansão, porque eu estou cuidando de quem? Não, o Filho de Deus tem que morar em mansão. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura. O Filho de Deus não teve enxoval. O Filho de Deus não teve um book no Facebook. O Filho de Deus foi imigrante. O Filho de Deus passou por... Como é que ele sobreviveu lá? Eu creio que eles sobreviveram com os presentes que os magos deram: mirra, ouro e incenso. Talvez o José falou: ai, graças a Deus, Maria, vamos pegar essa mirra, vamos vender, vamos pegar um incenso, vamos pegar o ouro. A gente consegue alugar uma casa, a gente consegue pagar uma pensão, é outro país, vamos passar dificuldade, mas vamos fugir. A Bíblia está me ensinando que mesmo sendo filho de Deus, você pode passar. Porque às vezes tem irmão que está passando dificuldade, aí ele começa a pensar besteira. Acho que eu estou na igreja errada, rapaz. Não é a igreja, porque não é possível, tudo está dando errado, a porta está se fechando. Irmão, no mundo tereis. O Filho de Deus passou dificuldade, meu Deus do céu. Você não vai passar? Você vai passar. Tem hora que a porta vai estar fechada mesmo. Tem hora que cliente vai subir mesmo. Não é o diabo não. Não é porque Deus abandonou você, é porque às vezes Deus está provando você. O Filho de Deus passou. Caramba, o Filho de Deus foi imigrante, foi lá para o Egito. E aí Deus falou assim para José: fica lá, quando Herodes morrer, aí eu aviso você. Mas se liga aí no versículo 19, vamos lá, 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a quem? E lhe disse, olha o 20: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do... Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra. Sabe o que o texto está me ensinando? Eles vão para o Egito,
porque o Herodes quer matar. Aí o Herodes morre. E o primeiro a saber que Herodes morrer foi o José. Não saiu no Google, não passou no Jornal Nacional. O rei de Israel morreu. O José ficou sabendo primeiro que todo. Quem é que falou para o José? Aí Deus chega para o José e fala assim: ô José, pode voltar. O Herodes, sabe o que a Bíblia está me ensinando? Tem vezes que a gente tem que recuar, tem vezes que Deus permite a gente passar dificuldade, só que a dificuldade acaba. Aí Deus fala: pode voltar para a sua terra, amém? A dificuldade acabou. Vocês são de Israel e é lá que você vai criar o meu. Então você está passando dificuldade, fica firme, ela vai passar, ela vai acabar. Você vai voltar a andar onde você andava, você vai voltar a vestir o que você vestia, você vai voltar a comer o que você comia, você vai voltar a ver a família aqui, diga graças a Deus. Então aí o José fala: Maria, Deus acabou de me falar, o Herodes morreu. Aí eu fiquei imaginando, porque ali parece que eles ficaram tipo uns 2 anos, então eles fizeram amizade lá no Egito. Aí os vizinhos estão indo embora, por quê? O Herodes morreu. Mas como é que vocês sabem que o Herodes morreu? É que eu tenho uma fiação com Deus. Aí, depois que todo mundo ficou sabendo da morte de quem? Mas José ficou sabendo. Amém? Quando você é fiel a Deus nas dificuldades, Deus começa a mostrar as coisas para você. Deus começa a revelar as coisas para você. Diga graças a Deus. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem. Versículo 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes temeu, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as religiões da onde? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado. Vocês viram? Pelo menos umas 3 vezes, por causa do José, se cumpriu 3 profecias dos profetas. Ele foi levar o filho Jesus para Nazaré, para se cumprir uma profecia. Ele foi para o Egito, para se cumprir uma profecia. Por causa de quem? Do José, o cara esquecido da Bíblia. Agora eu quero concluir. O José, ele é de Belém, ele é da região sul, da região mais rica de Israel. Ele é colado da capital Jerusalém. Ele é carpinteiro, então lá ele cobra mais caro. Aí Deus falou para ele que o Herodes, só que aí ele quer saber quem é que está no lugar do Herodes. Aí ele deu um Google, ele perguntou: Google, quem é que está reinando agora? Aí o Google falou: o Arquelau. Aí ele foi perguntar: quem é esse Arquelau? Vamos pesquisar a vida do cara. E aí ele descobriu quem é o Arquelau. Tipo assim, o Herodes perto do Arquelau é um santo. Então o Arquelau é um endemoniado. Aí o José olha para Maria e fala: Maria, não dá para voltar para lá não, porque o filho dele, eu fiquei sabendo que o filho dele é perturbado. Para onde nós vai? Fica comigo que aqui eu vou encerrar. Maria, vamos morar num lugar mais humilde, onde a casa é mais baratinha. Aí ele foi para Nazaré. Para quem não conhece a região de Israel, Nazaré está lá do lado da Galileia, está lá no interior, tipo quase saindo do país. Lá a vida é mais simples e mais pobre. Tanto é que quando perguntam da onde é esse Jesus e falam ele é de Nazaré, quando falava ele é de Nazaré, as pessoas torciam o nariz. Felipe chegou a falar: e pode vir alguma coisa de Nazaré? Tanto é que quase todos os discípulos dele é da Galileia, do interior. Se eu não me engano, o único que é lá perto de Jerusalém do centro é o Judas. O que eu quero destacar é que o Filho de Deus teve que morar numa terra mais pobre. Tipo, José falou assim para Maria: a Maria, mas eu queria morar no centro, perto de Jerusalém, porque lá tem um parquinho, porque lá tem shopping center. Aí o José falou: vamos para Nazaré. Mas Nazaré é interior e não tem nada. Por que eles foram para Nazaré? Porque eles não tinham condição. Vamos para o interior. Oh, meus irmãos, Jesus teve uma vida simples. Amém, gente? Jesus Cristo colocou a mão onde ele alcançava. Tem gente que faz questão para qualquer coisa. Sim ou não, gente?
faz questão para qualquer coisa. O importante da vida é as coisas simples. Diga graças a Deus, gente. Amém? Então, se Jesus cresceu no interior, na roça, na região nordeste de Israel, para de ficar reclamando da tua vida. Tem gente que só vive reclamando da vida dela, reclama do carro, reclama da casa, reclama do marido, para de reclamar, irmão, e dá graças a Deus. Amém? Amém, aleluia. Vamos dar graças a Deus pelo que a gente tem em nome de Jesus. Então eu concluo essa mensagem fazendo uma reflexão e a pergunta: Deus pode contar? A pergunta de Deus para José é isso. Então, você aceita essa incumbência, cuidar do meu filho? Aceito. Então meu filho por alguns dias vai te chamar de pai. Você vai ser o pai dele. Você vai ensinar a sua profissão para o meu filho. Amém, gente? Tanto é que quando José morre, Jesus assume a carpintaria. O cara que Jesus chamou de pai. Ele não abriu o mar vermelho, ele não fez cair fogo do céu, mas é o cara que pode falar: então, esse Deus que nós adoramos, ele me chamou um dia de pai. Eu tive o privilégio de educar ele. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração.